Bom, e agora, sem dúvida nenhuma, o destaque fica por conta das sanções internacionais nos Estados Unidos a alguns membros da corte aqui no Brasil anunciadas essa semana. Por enquanto, são alguns ministros do Supremo Tribunal Federal. Será que isso vai parar por aí? Né? Tem mais alguma sanção ou advertência prevista para os próximos dias? Nós vamos a Porto Alegre conversar com o professor Paulo Moura, cientista político, que já está conosco. Professor, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Sérgio, tudo bem? Tudo certo. Professor, nós tivemos a primeira lista divulgada, né, com uma sanção dos Estados Unidos àqueles que apoiam a censura, né, ou aos chamados cúmplices da censura. Como é que foi o impacto e como é que está sendo o impacto dessas informações como um todo, principalmente no judiciário, no governo brasileiro, professor? Bom, Sérgio, não é exatamente uma lista de alvos. Há uma medida nova que não tem a ver com a Lei Magnitsky, né? Que a Lei Magnitsky ela envolve sanções não apenas em relação a vistos de entrada nos Estados Unidos, mas ao bloqueio de contas bancárias. É uma medida nova aprovada pelo Departamento de Estado do governo americano, no sentido de simplesmente impedir os vistos de entrada nos Estados Unidos de personalidades jurídicas ou políticas do mundo inteiro envolvidas com censura em redes sociais, com censura a cidadãos americanos. Então, há uma expectativa muito grande ainda sobre saber quem será atingido por essas medidas e se essas medidas são uma substituição à Lei Magnitsky ou se, além dessas medidas de controle dos vistos de entrada nos Estados Unidos, advirão as sanções da Lei Magnitsky, né? Então, há uma expectativa muito grande em relação a isso. A crise está evoluindo rapidamente e estamos de olho, estamos acompanhando aí para ver como é que essa questão se desenvolve. O fato é que algo que era considerado apenas uma bravata da direita brasileira, o Eduardo Bolsonaro sendo tratado como bananinha, como alguém sem credibilidade para fazer acontecer o que ele anunciava que aconteceria, essa versão está sendo desmoralizada e, ao que tudo indica, haverá sim sanções duras do governo americano contra Alexandre de Moraes, contra outras autoridades do governo brasileiro e do Judiciário e da Polícia Federal e do Ministério Público do Brasil. Tanto o destaque que falaram que é a primeira vez que há ou ocorre algo semelhante para o ministro da Suprema Corte, né? Tanto é que mostra exatamente que aquela lei, né, que deve ser ainda um complemento, né, porque no primeiro momento foram os vistos, né, cancelados ou impedidas as autoridades de viajar para os Estados Unidos, assim como seus familiares. Agora, se houver um complemento, mas aí é a chamada morte financeira também a esses mesmos ministros, outros que podem ter seus nomes divulgados, incluídos nessa lista. Ah, há uma possibilidade daquilo que está sendo feito como o próprio presidente Lula, de encarregar o Itamaraty para resolver essa pendência, simplesmente encarregar a embaixadora de dar uma solução ou de intermediar, por dizer assim, algo que possa impedir essa sanção ou não, professor? Vamos deixar bem claro aqui, ainda não houve anúncio de sanções concretas. O que houve é o anúncio de que os Estados Unidos vetarão o visto de entrada nos Estados Unidos de autoridades de quaisquer país do mundo, não só do Brasil, envolvidas em censura em mídias sociais, em censura a cidadãos americanos e assim por diante. Então, é a previsão de que esta é uma das sanções, e é uma medida diferente da Lei Magnitsky. A Lei Magnitsky é uma lei que envolve, além das sanções a vistos, as sanções financeiras. Então, temos que aguardar como vai evoluir essa questão para saber até que ponto as sanções do governo norte-americano vão atingir as autoridades brasileiras. Tudo indica que sim. Tudo indica que não serão apenas sanções envolvendo visto de entrada nos Estados Unidos,
que envolverão também sanções econômicas a autoridades políticas, jurídicas e policiais brasileiras envolvidas enfim, todo esse debate em torno da questão da censura às redes sociais no Brasil, ao fechamento do Twitter, do Twitter, não, hoje é o X, né? Houve uma suspensão de 30 dias ao X no Brasil, a rede social Rumble continua suspensa no Brasil, há uma série de medidas do governo brasileiro, do judiciário brasileiro, no sentido de sancionar redes sociais americanas, houve decisões do judiciário brasileiro no sentido de censurar cidadãos americanos e tentativas de fazer com que as decisões de Alexandre de Moraes alcançassem cidadãos brasileiros nos Estados Unidos com green card ou com cidadania americana, que podem gerar consequências que ainda não estão claras, né? Mas a evolução dos acontecimentos aponta, de fato, para que essas sanções vão acontecer, e eu quero crer que membros expressivos do judiciário brasileiro estão muito preocupados com essas consequências. Além de Alexandre de Moraes, há outros magistrados ali com contas bancárias, com filhos nos Estados Unidos, com patrimônio nos Estados Unidos, que podem ser atingidos por essas sanções, e temos que observar o alcance dessas decisões e os desdobramentos. O governo brasileiro tenta reagir diplomaticamente. O problema é que o governo brasileiro não tem canais diplomáticos com o governo americano. Né? O Mauro Vieira, que é o chefe do Itamaraty, o chanceler brasileiro, admitiu no Congresso ontem que não tem canais com o governo americano, que simplesmente mandou uma carta para o Marco Rubio, quando o Marco Rubio foi designado chefe do Departamento de Estado, que nunca teve resposta dessa carta, ou seja, não há canais de comunicação entre o governo brasileiro e o governo americano. E daí acirrou a perseguição a Eduardo Bolsonaro e também ao presidente Jair Bolsonaro, o que tudo indica. Mas essa atuação do Eduardo Bolsonaro teria sido decisiva para isso? Ou foi a aplicação de multas pesadas, né, censura, né, confisco de bens, né, impedimento da atuação de empresas americanas aqui no Brasil, a responsável por isso? Eduardo Bolsonaro, né, ou as multas impostas às empresas de Elon Musk por exemplo, aqui no Brasil, pelo Moraes, presidente, aliás, professor. Opa, fui eleito presidente aqui no seu comentário. Pois é, Muito pois é, obrigado quem pela sabe, né? referência. Quem sabe? Não estou com essa pretensão. Mas as duas coisas, né? Parte do que está acontecendo resulta das ações de Eduardo Bolsonaro no exterior, parte resulta das sanções impostas por Moraes a cidadãos americanos, as big techs americanas, né? As consequências são duras para os envolvidos nas eventuais sanções do governo americano, e vamos ter que continuar acompanhando, a ver a concretização das decisões. A qualquer momento poderemos ver lá no site do Departamento de Estado americano os nomes dos sancionados. Professor, só para poder finalizar aquela pergunta. Eduardo Bolsonaro, que está licenciado, pode ser cassado e presidente Jair Bolsonaro pode ser preso agora em junho, julho ou não? Bom, em função da atuação do Eduardo Bolsonaro no exterior e da abertura de um inquérito contra ele, a pressão do Ministério Público e do STF é no sentido de que Bolsonaro poderia ser preso por obstrução da justiça, poderia ter seu patrimônio, as suas contas bancárias bloqueadas, assim como o Eduardo Bolsonaro. Então, as especulações da imprensa hoje são de que Eduardo Bolsonaro continuaria nos Estados Unidos, poderia, nessa condição, se candidatar, se inscrever como candidato às eleições de 2026, ou a presidente, ou a senador, seja lá o que for, né? Mas é algo que ainda está em aberto, né? Há críticas na própria imprensa, na Globo, no Estadão, no sentido de que a decisão do STF de abrir um inquérito contra o Eduardo Bolsonaro é absolutamente absurda, como eu acho que é, mas, enfim, essas questões hoje em dia
ficam em aberto, o Judiciário brasileiro tem agido politicamente, o Ministério Público brasileiro, a Procuradoria da República tem agido politicamente, e isso só reforça as denúncias que o Eduardo Bolsonaro tem feito nos Estados Unidos. Não descarta a possibilidade de que ele peça asilo nos Estados Unidos para escapar das eventuais perseguições, e vamos ver como é que as decisões do STF podem afetar a situação do presidente Bolsonaro, que pode sim ser preso, eventualmente em julho, preventivamente, sob acusação de obstrução da justiça e de financiar a atuação de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. Funciona amanhã, tem transmissão, tem ao vivo a Canal Dextra com informações. Temos uma live amanhã à noite, é isso? Toda sexta-feira tem live no canal Dextra, todo dia tem vídeo novo no canal Dextra. Já acabei de publicar o vídeo de hoje, né, falando da questão do IOF, do fato de que Fernando Haddad agora está na corda bamba, com um cargo ameaçado, né, e todo dia estamos na batalha aí para manter os nossos canais da direita no ar. A gente sabe que depois da manifestação do dia 6 de abril, o algoritmo do YouTube derrubou a audiência dos canais da direita. Aconteceu com vários canais, aconteceu com o canal Dex. A gente continua aí na tentativa de manter o canal no ar, na luta pela anistia aos presos do 8 de janeiro, pela liberdade do nosso país, e agora para impedir a prisão do presidente Bolsonaro e as sanções contra Eduardo Bolsonaro. Paulo Moura, mais uma vez, muito obrigado. Foi um prazer falar contigo. Até uma próxima, professor. Igualmente, Sérgio, estamos sempre à disposição aí do canal Tempo e Dinheiro para falar com o nosso público do agronegócio. Tá certo. Obrigado mais uma vez.